Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade à aula, né? Aula 2 sobre o poder de polícia. Quem tiver interesse no material, na descrição do vídeo, nós temos os links das redes sociais. Você pode entrar em contato, nós disponibilizamos. Quem puder compartilhar o vídeo para as pessoas que estão estudando direito administrativo, para a área policial, para a área de concursos gerais, agradecemos. Vamos dar continuidade aqui nas fases da atividade do poder de polícia ou ciclo de polícia. A partir da análise das diversas etapas de atuação de órgãos revestidos de poder de polícia, a doutrina aponta a existência de 4 fases da atividade de polícia, também chamadas de ciclo de polícias. Então, a gente tem a fase da legislação ou ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. A gente vai estudar cada um deles agora lá. Adiante, vamos comentar a respeito de cada uma das fases. O que é a fase do poder de polícia que ele chama de que nós chamamos, né, de legislação ou ordem de polícia? Consiste na atividade normativa que cria os limites e as condições para o exercício das atividades privadas e o uso de bens. Parte-se do conceito amplo do poder de polícia, considerando que a edição de lei por parte do poder legislativo que restringe e condiciona as atividades particulares também expressam a expressão do poder de polícia. A ordem de polícia comporta 2 modalidades: restrições ao exercício de direito, não faça isto, e condicionamentos do exercício de direitos, não faça dessa forma. Exemplos: regra prevista na legislação exigindo que o condutor do veículo automotor possua carteira de habilitação. Preceito legal exigindo que estabelecimentos que comercializam alimentos cumpram as normas de vigilância sanitária. Ou seja, a primeira fase do poder de polícia, logicamente, é a fase que você coloca a norma no mundo jurídico. Pode ser uma lei, pode ser um decreto, pode ser uma portaria. Então, para você ter o poder, quando a gente fala ciclo, quando a gente coloca qualquer coisa no jurídico que você fala que tem que ter ciclo, que tem que ter fases, que tem que ter requisitos, o poder de polícia só existe se tiver esse ciclo. Se você quebrar uma parte desse ciclo, o poder de polícia não está completo. E você não pode aplicar esse poder. E, logicamente, a primeira parte do ciclo do poder de polícia, para ele existir, efetivamente, é o quê? Você tem uma norma, né, que faça com que você tenha esse poder, que ele surja esse poder. Até porque o administrador público só pode fazer aquilo que está previsto em lei, lei em sentido genérico, né? Princípio da legalidade, lei no sentido de decreto, de portaria, de instrução, de resolução, que determina que você faça aquilo como servidor público. Consentimento de polícia. O que é o consentimento de polícia? Quando for exigido o consentimento, diz respeito à aprovação da administração pública para a prática de determinadas atividades privadas, licenças e autorizações. Note que nem sempre a legislação exigirá a obtenção de anuência prévia da administração. Exemplos: obtenção de alvará para um particular, construir uma casa, obtenção de porte de arma em benefício de determinada pessoa. Então, a segunda fase, ou ciclo do poder de polícia, seria consentimento de polícia. Nesse caso, seria a administração pública, né, concedendo, né, fazendo consentimento daquilo que está previsto lá na norma. É uma licença, é uma autorização, é um alvará de funcionamento. Então, essa é a segunda fase. A terceira fase, fiscalização, que é o que normalmente a gente mais vê, né, de concreto quando a gente diz isso aí, é o poder de polícia. É o fiscal indo no restaurante da vigilância sanitária, é o fiscal do trabalho indo numa indústria, numa fábrica, verificando se tem risco para os trabalhadores ali, né? O próprio guarda de trânsito na rua fazendo ali a fiscalização de trânsito também, isso é a parte de fiscalização do poder de polícia. Durante esta etapa, a administração verifica se o particular está cumprindo as ordens de polícia ou, quando for o caso, o consentimento de polícia. Exemplos: blitz de trânsito, fiscalização sanitária sobre o restaurante. E, por último, a sanção de polícia. Finalmente, havendo a constatação de infrações às ordens de polícia, e, quando for o caso, ao consentimento de polícia, terá lugar a aplicação das sanções, os embargos de uma obra, interdição do restaurante, uma multa de trânsito. Então, deixa eu reduzir um pouco aqui para a gente ver por inteiro aqui. Pronto. Então, esquematizando as principais características do ciclo de polícia, chegamos ao seguinte diagrama. Então, o ciclo de polícia tem a legislação ou a ordem de polícia, ou seja, é a norma que regulamenta ali aquela questão. Então, a legislação estabelece as condições e restrições. Você tem o consentimento, então pode ter expedições de licenças
e autorizações quando exigido. Tem a fiscalização, né, que é checa o cumprimento das condições das restrições daqui da legislação, e a sanção, que é caso detectada uma infração à norma administrativa. Vamos lá, percebam que as etapas de consentimento e sanção de polícia na cor branca acima nem sempre estão presentes. Isso porque, em algumas situações, a legislação não exige a expedição de autorizações e licenças. Além disso, nem sempre haverá constatação de infrações ou aplicação de sanções aos infratores. Portanto, sempre estarão presentes as fases de ordem de polícia, né, e fiscalização de polícia, que é a... Eita, deixa ele voltar aqui. Deu ruim o arquivo aqui. Deixa eu fechar ele e abrir de novo. Estava aqui, rapidinho. Aqui. Tá travando. Só que eu fechei tudo para ver se ele ficava mais leve. Deixa eu ver aqui as emissões de folhas. Fechar de novo. Vamos ver aqui. Cobrança de taxas. Além disso, reparem que possuem caráter preventivo as fases de ordem e consentimento. É a fase de sanção, é um caráter repressivo. A cobrança de taxa. É importante comentarmos também acerca da cobrança de taxa pelo exercício do poder de polícia. Exemplo, taxa. Quem tem natureza de tributo, né, que tem natureza de tributo de fiscalização sanitária cobrada pelo município. Veja o que diz o texto constitucional a respeito disso. Constituição Federal, artigo 145, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: taxas. Deixa eu só botar aqui o marcador que eu tirei. Taxas em razão do poder de polícia, ou seja, a Constituição diz, se você vai exercer o poder de polícia sob determinada bem, determinada situação, determinado fato, você pode instituir uma taxa. Então, determinado município não tem, sei lá, um comércio grande local, mas resolve agora fazer tipo uma AGFIS, semelhante a uma AGFIS aqui, fiscalização da ordem urbanística, social, econômica ali, das pessoas, das vendas, dos comércios. Aí ele pode instituir uma taxa para custear essa autarquia, né, essa agência. Então, aí você pode instituir o município, a União, o Estado, os municípios, taxas em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. A possibilidade de cobrança... Eita, esse arquivo está querendo corromper. Vamos lá, agora foi. A possibilidade de cobrança de taxa foi cobrada nessa questão. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Superior Eleitoral, analista judiciário, área administrativa adaptada. Vamos lá. Suponha que determinada entidade integrante da administração federal pretenda majorar os valores cobrados dos cidadãos para o licenciamento ambiental de empreendimentos, cuja análise e concessão encontram-se em sua esfera de competência legal. A atuação da referida entidade corresponde à expressão do poder de polícia, constituída mediante cobrança de taxa, instituída obrigatoriamente por lei. Correto, né? Ou seja, você tem um... Eita, eu tinha tirado aqui de novo. Você tem um licenciamento, né, que é dos modos, né, do poder de polícia, né, que é o consentimento, ó, que é licenciamento ou autorização. Você tem aqui o licenciamento
né? Ele está falando que vai majorar, aumentar esse valor do licenciamento, né? Dessa análise do licenciamento, e que isso vai ser feito por lei. Só tem que ficar atento, né? Que a cobrança de tributos tem que se dar, o princípio da legalidade estrita, tem que se dar por meio de lei. Eita. Esse arquivo Tá meio doido, hein, professor? Hoje? tá, hoje ele tá pesado, não sei o que está ocorrendo com o arquivo. Salvar, Era salvar, igual o senhor fez ontem, né? ele tá. Deixa eu salvar aqui. Só uma dúvida agora, professor. Hum, Eu sei que algumas vezes é porque tem que familiarizar também a Ludmilla, né, com alguns uhum, termos. O princípio da legalidade, lei em sentido amplo, né? Portarias, uhum. decretos, etc. Princípio da reserva legal, passar pelo só a lei no sentido formal, né? Passado lá Sim. por todo o ritual, digamos assim. E lei no sentido estrito, o senhor falou agora. Seria também princípio da legalidade ou é um outro termo? Não, o princípio da Qual é reserva desses dois? legal também. É o equivalente ao princípio da Estrito reserva. reserva legal. Tá. Isso. Viu, Ludmila? Só para dar uma ênfase aí, lei no sentido. Professor, melhor. Professor, você pode dar só Não, é rapidinho. quando eu falo lei em sentido estrito, é que eu estou falando só vale para aprovação desse aumento se for uma lei passada pelo Congresso Nacional. Se você, esse também que é muito prova, pode cair eventualmente a seguinte pergunta, né? É a seguinte pergunta, não, a seguinte situação. Determinado município resolveu majorar o tributo, a taxa, né, para o poder de polícia que ele exerce de fiscalização ambiental municipal. E ele fez isso por meio do decreto. Só que ele não pode, né? Por quê? Deixa eu botar aqui agora. Acho que ele vai corrigir. Cadê aqui? Vou botar aqui. Cadê? É porque ele não está aqui, está em outro artigo da Constituição que ele fala que para você, deixa eu botar aqui, para você cobrar tributos, que é a vinculação, a sistemática está aqui. Para você cobrar tributos, você precisa de lei. É um outro inciso. Então, como a taxa é um tributo, então você precisa de lei em sentido estrito. Então, você não pode um decreto. E aí, quando eu falo cobrar, é majorar, diminuir, até diminuir, você precisa da lei. Não pode diminuir por decreto. Não está aqui, está em outro artigo. Teria que abrir a Constituição, mas Está vamos. descompartilhado, tá, professor? Está descompartilhado? Descompartilhou há pouco tempo. Pouquíssimo. É. Agora, voltou? Voltou. Vamos lá, continuando. Ante a previsão constitucional, a jurisprudência vem entendendo que a cobrança de taxa em razão do poder de polícia somente é legítima quando houver efetivo exercício do poder de polícia, ou seja, o município X, no nosso exemplo, somente poderia cobrar taxa de fiscalização sanitária caso exercesse efetivamente seu poder de polícia. Caso não exercesse seu poder de polícia, a cobrança de taxa seria abusiva. Ok, entendi. Isso aqui que ele está explicando seria o seguinte, olha o que o texto legal fala aqui para gente. As taxas em razão do poder de polícia. Deixa eu tirar aqui, o celular está pegando o áudio. Ó, eu tenho que utilizar taxas, eu posso cobrar taxas em razão do poder de polícia. Então, quando ele fala em razão do poder de polícia, ele está dizendo que eu já tenho essa fiscalização, essa ordem de polícia, essa norma. Então, eu vou começar a cobrar taxa porque eu tenho uma norma que diz que o Estado vai fazer essa fiscalização, esse poder de polícia nessa área. Então, eu tenho. Quando ele fala ou pela efetiva, isso aqui que o pessoal cai na pegadinha, efetiva ou potencial, não é em relação ao poder de polícia, é em relação aos serviços públicos. Então, por exemplo, no caso do serviço público, eu posso instituir uma taxa? Ok. A Constituição te dá o direito de um município instituir uma taxa. Só que o município precisa estar efetivamente prestando esse serviço? Não. Porque nesse caso o serviço pode ser potencial. E não precisa ser efetivo. Agora, o poder de polícia, que é isso que a gente está lendo lá embaixo, ele tem que ser efetivo. Eu já tenho que estar exercendo esse poder de polícia. Ele já tem que estar previsto numa norma, já tem que estar fiscalizando para que ele seja cobrado, ou seja, né, arrecadado taxa para a manutenção dele. Serviço público, não. Ele pode ser potencial. Ou seja, eu posso começar
a cobrar, para você ter uma ideia, começar a cobrar por exemplo, uma descrição de um texto legal dizendo que eu posso começar a fazer um lixão, começar a me organizar para fazer a coleta de lixo urbano. Todo município tem, mas só estou dando um exemplo. Coleta de lixo urbana, mas eu já começo a cobrar a coleta de lixo urbano. Mas espera aí, o município não tem essa coleta, é a gente mesmo, cidadão, que, né, que dá o nosso jeito aqui. Ou seja, você nem tem a prestação do serviço, ainda é potencial, porque você ainda está organizando isso, mas você já pode cobrar taxa de lixo urbano, de coleta. Diferente do serviço público, do poder de polícia, que você tem que ter efetivamente já instituído o poder naquela área. Então é isso aqui que ele está explicando, que ante a previsão constitucional, a jurisprudência, ou seja, os tribunais têm entendido o quê? Que a cobrança da taxa em razão do poder de polícia só é legítima quando houver o efetivo exercício do poder de polícia. E aquela parte lá que está escrito potencial só se aplica ao serviço público. Aí, potencialmente, eu vou ter um serviço público, eu já posso começar a cobrar antes de ter efetivamente o serviço público. Agora, eu estudei uma taxa que a base dela para cobrança é o poder de polícia. E aí você verifica que não tem órgão de fiscalização, não tem uma regulamentação daquele poder de polícia. Você, como, né, empresário, não sei, pode instituir só sobre determinado segmento econômico, empresário, alguma coisa nesse sentido, verifica, não, estão me cobrando taxa, mas ainda nem existe a fiscalização. Aciona seu advogado dizendo, doutor, estão me cobrando aqui essa taxa nova aqui, R$ 50 todo mês, mas nunca vi nenhum fiscal, não sei nem que órgão é esse. E aí o cara vai na justiça, baseado na Constituição, manda, né, cortar aquela cobrança do município, do estado, até da União mesmo. Continuando. A existência do efetivo poder de polícia pode ser avaliada pela existência do aparato administrativo fiscalizatório, exemplo da existência do órgão fiscalizador, então tem que ter o órgão fiscalizador, com a estrutura e a competência definidas. Nesta avaliação, não é necessário que exista fiscalização porta em loco, até porque a administração pode se valer de outras formas de fiscalização, exemplo do uso de sistemas informatizados. Poder de polícia originário e poder delegado. Tomando por base o órgão ou entidade que executa as atividades de polícia administrativa, o poder de polícia pode ser classificado em originário e delegado. O poder de polícia originário é aquele exercido por órgãos pertencentes à estrutura das próprias pessoas políticas, a saber, órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em outras palavras, trata-se do poder de polícia exercido pela administração direta. Portanto, quando a Receita Federal exerce o poder de polícia, trata-se de poder originário, na medida em que tal órgão pertence à estrutura administrativa da União. Por sua vez, o poder de polícia delegado é exercido por entidades da administração indireta. É o caso, por exemplo, do poder de polícia da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, enquanto a autarquia é vinculada à União. Nestes casos, a lei delega a estas pessoas jurídicas o exercício do poder de polícia. Então, esse conceito aqui é fácil, né, de memorizar. O originário está dentro da própria administração direta. Delegado está na administração direta. A gente ainda não estudou os órgãos públicos, na estrutura da administração pública. A gente vai estudar o que é administração direta, o que é administração indireta. A administração direta são os próprios ministérios. A administração direta são as autarquias, as fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, 4 entes. Então, se é feito por um desses entes, é um poder de polícia delegado. Se é feito na própria administração, pelo Ministério, pela uma secretaria do Ministério, pelo departamento do Ministério, tem departamentos que fazem poder de polícia. Nesse caso, né, é um poder de polícia originário, porque ainda está dentro da estrutura originária do Ministério. A partir de agora, vamos analisar situações em que a delegação do poder de polícia é admitida, e em casos em que não se admite tal delegação. Isso aqui cai muito, delegação do poder de polícia. Isso aqui é uma briga gigante, em especial nos municípios, né? Porque o município não tem uma estrutura grande e acaba delegando. Vamos lá. Primeiramente, é importante registrar que não há controvérsias relevantes a respeito da possibilidade de conferir poder de polícia às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, autarquias e fundações públicas. Entende-se que, em virtude da natureza pública, tais entidades podem exercer atividades típicas do Estado. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: em relação à administração pública, no caso específico das pessoas jurídicas de direito público, eu posso delegar o poder de polícia. Delego porque ela é como se fosse o Estado, é uma pessoa jurídica de direito público. A União, o Estado e o município são pessoas jurídicas de direito público.
As fundações e autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Então, eu delego o serviço público, ok, não tem problema nenhum, não tem nenhuma controvérsia. O problema é quando você vai delegar para uma pessoa jurídica de direito privado. Vamos lá. A lei poderá delegar o poder de polícia às autarquias e fundações de direito público. Em relação à delegação para a iniciativa privada, a doutrina majoritária entende não ser possível a delegação do poder de polícia à iniciativa privada. O entendimento majoritário é de que a iniciativa não pode ser exercida, não pode exercer o poder de polícia. Mas calma aí, tem algumas exceções aqui. Apesar disso, é importante registrar que parte da doutrina tem de ser possível a delegação de atividades de mera execução de poder de polícia, são chamados aspectos materiais da polícia, né, do poder de polícia a particulares. Segundo essa corrente doutrinária, seria possível ao poder de polícia contratar uma empresa particular, é o que ocorre nos municípios, né, particular para atividades relacionadas à fiscalização de trânsito, como a colocação de radares de velocidade, a impressão e expedição de multas, e, no entanto, trata-se de corrente doutrinária minoritária. Isso aqui pode esquecer, que o Supremo decidiu agora, recentemente, isso aqui já não é mais minoritário. O Supremo decidiu que pode e sim, acabou. A grande discussão existente diz respeito à possibilidade de pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública, isto é, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações de direito privado exercerem o poder de polícia. No campo doutrinário, majoritariamente tem se entendido que não há possibilidade de delegação do poder de polícia em entidades de direito privado, ainda que pertencentes à administração pública. Há uma corrente minoritária que defende a possibilidade de delegação a entes públicos de direito privado, desde que seja mediante lei. Há ainda posicionamento doutrinário de caráter intermediário, defendendo a possibilidade de delegação de algumas fases do poder de polícia, como a fiscalização. No campo jurisprudencial, merece destaque o entendimento do STJ de 2016, tem entendimento agora, de 2021, né, do Supremo, o qual adotou esta posição doutrinária intermediária, defendendo a delegação das fases de consentimento, expedição de licença e autorização e fiscalização, ao passo que as demais seriam indelegáveis das entidades de direito privado. Portanto, segundo tal entendimento do STJ, seria possível que entidades de direito privado da administração indireta exerçam poder de polícia, especialmente nas fases de consentimento e fiscalização. Vamos ver o trecho do julgado aqui. Controvérsia em debate a possibilidade do exercício do poder de polícia por particulares, no caso, a aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em 4 grupos, né? A saber, a legislação, que a gente viu ali, né? O consentimento, a fiscalização e a sanção. No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade de trânsito, esses grupos ficam bem definidos. O Código de Trânsito Brasileiro, né, CTB, estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, que é a legislação, ele impõe a legislação. A emissão da carteira corporifica a vontade do poder público, que é a parte do consentimento. A administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei, que é a fiscalização, e também a administração sanciona aquele que não guarda observância ao Código de Trânsito Brasileiro, que é a sanção. Você viu aqui que no trânsito, aqui no julgamento, aqui, nesse caso aqui, o julgador deu até o exemplo de passo a passo como é que ocorrem, né, essas fases do poder de polícia na área de trânsito. Somente os atos relativos ao consentimento, que é aqui a carteira, a emissão da carteira, né, e a fiscalização, né, que é a parte do radar, são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e sanção derivam do poder de coerção do poder público. Então, o que ele está dizendo, o STJ, de novo, mas daqui a pouco eu explico qual é o entendimento hoje do STF. Desculpa. O STJ até então aqui é o quê? Consentimento, que é a emissão da carteira, impressão, que hoje ninguém nem faz, né? Hoje em dia, não sei se vocês sabem, hoje em dia as carteiras são virtuais. Então, se você tira a carteira de motorista, não imprime mais, não manda para sua casa. Você tem que instalar o aplicativo e baixar para o celular. Seria o consentimento e a fiscalização, que é os radares ali pegando os carros passando. E ele entende aqui, o STJ, que a parte de legislação, ok, não tem como, porque só quem pode fazer norma, né, é o próprio poder público, e a parte de sanção, que é a aplicação de multa em si, né, real, tem que ser um agente público, tem que ser direito público. Em relação às fases de ordem,
chamada Legislação e de Sanção do Poder de Polícia, o STJ entendeu que decorre diretamente do poder de império, não sendo passível de delegação legal. No entanto, o STF aguarda essa apreciação, então já saiu essa apreciação, é isso aqui, ó, esse manda aqui, com repercussão geral já reconhecida. A questão abaixo adotou o consentimento. Antes de fazer a resolução, esse julgado aqui, que na época da apostila estava aguardando, já saiu. O que muda em relação a isso? É que para o STF, Supremo Tribunal Federal, essa parte aqui de sanção também pode. O que fica de fora, efetivamente, que você não pode delegar, é justamente a parte de legislação. Não faz sentido você delegar para uma entidade privada fazer legislação, não. Eu vou fazer. Agora, todo o resto, consentimento, fiscalização, aplicação de multa, pode ser o privado. Porque o privado, ele não está, assim, ele está aplicando o que já foi colocado na legislação. Então, não tem, para o STF, não tem sentido não delegar isso também. Porque aí não está inventando ali. Ele só está pegando o que já está posto na lei e aplicando. Então, hoje, os municípios já podem delegar as 3 outras fases na área de trânsito para a iniciativa privada, ou seja, consentimento, fiscalização e sanção. Com uma única característica, essa empresa ela tem que ser vinculada ao Estado, ou seja, tem que ser uma empresa pública do Estado, né? E não tem que ter outra atividade. Quando eu falo para pessoa jurídica de direito privado, não quer dizer que é para uma empresa qualquer, é uma empresa que é do próprio município, que o município instituiu. O objetivo dela é fiscalizar o trânsito, é uma empresa pública municipal, só que ela é de direito privado, é no direito público. Então, ela pode fazer todos os 3 outros passos. Ela só não vai fazer a legislação quem vai continuar fazendo é o município, a prefeitura. Mas o consentimento, a fiscalização e a sanção vai ser feito pela empresa. Então, o STF tem esse entendimento. Até a fase final, a sanção é feita pela entidade de direito privado, mas tem que ser vinculada para o STF, tem que ser vinculada ao Estado, não pode ser uma empresa comercial, de lucro, nada disso, tem que ser uma empresa criada pelo próprio município. E ela pode fazer tudo. E aqui no STJ tem que lembrar que ele não aceita a sanção, ele acha que a sanção não pode ser delegada. Então, já foi definido isso aqui. Então, isso aqui já é justamente nesse julgado aqui que o STF se posicionou nesse sentido. Isso tem caído muito em prova. Tem umas 2 provas aí que eles cobraram isso. Sebrasp, delegado da Polícia Federal. Em relação aos poderes administrativos, julgue o item seguinte. Embora possa exercer o poder de polícia fiscalizatória, sociedades de economia mista não podem aplicar sanções pecuniárias. Isso aqui está certo, só que, de novo, né, que eu até botar aqui cuidado. Hoje, entendimento do STF, isso aqui seria anulado, porque ele não especificou. Isso aqui é no entendimento do STJ. No STJ, ainda não mudou o entendimento dele, sanção não pode. Se ele perguntar segundo o STF, está errada essa questão. Porque hoje, a fiscalização e sanção também pode ser feito por uma sociedade de economia mista. Vamos lá. Portanto, tomando por base o posicionamento do STJ, temos o seguinte: poder de polícia originário exercido pela própria administração, delegado a entidade de direito público, entidade de direito privado, apenas para as fases de consentimento e fiscalização. Esse gráfico perdeu sentido? Não, porque ele está botando STJ. Agora, eu colocaria aqui embaixo, puxaria aqui, dizendo que sanção. Escrito aqui com o mouse é muito ruim, mas vou tentar. E sanção, esse vermelho, só STF. STF já entende que a sanção pode ir para cá também. Entidade de direito privado. Então, hoje, se você for uma prova, tem que ler com calma. Peraí, o que ele está pedindo aqui? STJ ou STF? STF, opa. Então, sanção também entra como possibilidade de ser feito pela entidade. É porque os municípios não têm essa, vamos dizer, essa quantidade de pessoas. Aí vocês podem perguntar, mas por que criar uma pessoa jurídica de direito privado? É porque, por exemplo, no município é muito rotativo, troca prefeito, vem prefeito, então é diferente de um estado, por exemplo, de um GDF.
Eu não tenho essa problemática de poder, de ter essa necessidade de transferir esse poder para uma entidade privada, de direito privado. Por quê? Porque eu tenho um órgão público chamado Detran, eu faço concurso para agente de polícia, tem toda uma estrutura. No município, não, você não tem essa estrutura, não tem como ficar fazendo concurso, contratar as pessoas, né, manter uma carreira ali. O município é pequeno, mas precisa da fiscalização de trânsito. O que é que o município faz? Ele cria uma empresa, né, de direito privado, uma sociedade de economia mista, e pelas regras que a gente tem hoje, pela sociedade de economia mista, ela não precisa ficar, né, ela não tem aquelas restrições todas que tem a administração direta, licitações, concurso público. Então, ela pode contratar um temporário rapidamente ali para exercer o poder de polícia, né? Então, é mais rápido, mais flexível para ela poder operacionalizar isso. Então, por isso que eles acabam criando os municípios. A gente tem 5.570 municípios, né? Cada um tem uma realidade diferente. É diferente uma capital. Uma capital tem condições de criar um departamento ou uma secretaria de trânsito, fazer um concurso. Agora tem um município pequeno que o prefeito vai ficar 4 anos ali, dá nem tempo de resolver os problemas e não ter carreira, às vezes não tem orçamento. Enfim, é mais fácil de criar uma sociedade de economia mista, contrata ali por CLT, né? As pessoas da sociedade de economia mista começam a funcionar ali o trânsito, e aí depois, né, se o município for crescendo, aí ele institucionaliza aquilo, vira uma Secretaria Municipal de Trânsito, em vez de uma sociedade de economia mista. Vamos lá, prescrição, poder de polícia. Para encerrar assunto, poder de polícia, é importante destacar a prescrição aplicável ao tema. São situações em que, mesmo diante da infração, a administração e seus agentes não poderão agir. A ocorrência da prescrição impede, por exemplo, a aplicação de qualquer sanção ao infrator. No âmbito federal, a prescrição aplicável aos atos decorrentes do poder de polícia encontra-se disciplinada na Lei 9873, de 99, a qual estipula o prazo, né, de 5 anos para ação punitiva de cunho administrativo. Lei 9873 de 1999. Prescreve 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, da administração direta, né, e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar a infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso da infração permanente continuada, do dia que tiver cessado. Isso aqui é o mesmo conceito do direito penal, né? Prescrição se dá, no caso dos crimes, na data do fato, né, da prática, ou, no caso de crime continuado permanente, na data que cessar a, a situação de criminosa. Além disso, uma vez instaurado o processo administrativo para a punição dos infratores, a administração deverá concluí-lo sem deixar o processo parado por mais de 3 anos. Isso aqui é chamada prescrição intercorrente, né? Como regra geral, sob pena de chamada prescrição intercorrente. Quando você fala prescrição intercorrente, eu intercorri, ou seja, eu parei a prescrição, mas eu não posso também, agora parei, vou descansar aqui que eu ferrei o cara. Enquanto tiver aberto o processo, não vai prescrever, porque eu já comecei a fazer o processo. Não. Vai chegar um momento que começa a correr de novo a prescrição. É o que ocorre, por isso que a gente, às vezes as pessoas confundem, né? Você tem um crime, né? E aí, eventualmente, se descobre aquele crime, e aí começa o processo. E aí a pessoa fala, pô, mas eu tinha um processo, o processo estava, né, no tribunal, foi para o STJ, STF, chegou lá em cima, prescreveu como? Se já existia o processo. Não, mas o processo não pode ser eterno, não pode demorar muito, senão você tem a prescrição intercorrente também no direito penal. Por isso que vocês ouvem muitas vezes na imprensa dizendo assim, vai ser decidido aquele caso, mas já prescreveu. Ela só vai decidir ali e vai dizer, na verdade, assim, olha, isso decidiu, mas por estar prescrito, no caso de direito penal, o que é que vai ocorrer? A pessoa não vai ser punida. Só vai dizer, realmente, foi ele o autor, a infração existiu, mas como prescreveu, não serviu para nada o processo. Por quê? Porque também não posso descobrir o crime e dizer, ok, vou... Só que aí, logicamente, o que sempre ocorre é o contrário, né? É um advogado bom fica ficar recorrendo para justamente prescrever o processo, né? Usando todos os artifícios para que o processo demore a ser julgado, justamente para ter essa prescrição intercorrente. Vamos ler aqui como é que funciona isso aqui. Incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos
pendente de julgamento ou despacho, cujos atos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. É importante mencionar que se a infração administrativa for ao mesmo tempo, né, ilícito penal, estes prazos acima deixam de valer. Neste caso, prevalece o prazo previsto nas respectivas leis penais. Lei 9873/99, artigo 1º, parágrafo 2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da administração constitui crime, ou seja, além de ser infração administrativa também crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. A referida lei detalha ainda uma série de outras regras atinentes à prescrição, como hipótese de interrupção de contagem do prazo, de suspensão, além das disposições quanto à prescrição da ação judicial de cobrança, sintetizadas a seguir. Então, vamos lá. Deixa eu tentar reduzir um pouco aqui para a gente ver o quadro todo. Acho que vai dar aqui. Vamos lá. Acho que aqui dá. Então, regra geral da prescrição do poder de polícia é 5 anos, contada da prática do ato ou da cessação, no caso de infração permanente ou continuada, igualzinho o texto do direito penal. Exceção, infração que constitui crime, aí o prazo é da própria lei penal. Na lei penal é diferente. Na lei penal funciona o seguinte: se a pena máxima é X, prazo prescricional é 1. Se a pena penal é um pouco maior, o prazo penal é outro. Então, na verdade, você não tem uma prescrição única. Depende da quantidade de pena daquele crime. Se é 3 anos, a prescrição é em 9. Se a pena é 5 anos, a prescrição é em 12, 13. Aí tem lá especificamente um artigo que faz essa tabelinha, que você cria essa tabelinha. Prescrição intercorrente, que é depois que você sabe do crime e começa a apurar a infração, desculpa, a infração administrativa aqui. Você tem 3 anos para acabar o processo, senão prescreveu. Não vai finalizar o processo? Vai, mas você não vai punir a pessoa. Isso também corre em processo administrativo disciplinar, chamado PAD. Né? O servidor fez alguma coisa lá que gerou um PAD, e o PAD também tem período para terminar. Senão a pessoa vai ficar 10 anos lá com o PAD aberto e nunca finaliza. Não, passou 5 anos do PAD, já era. Né? Você já tem que... Já era, prescreveu. Você vai, na verdade, fazer o PAD, chegar no final, olha, realmente foi a pessoa, realmente ocorreu o fato, a pena que a gente poderia, a sanção que a gente poderia aplicar, ele seria uma suspensão de 180 dias, mas não vai ser aplicada porque prescreveu. Por que prescreveu? O PAD ficou aberto mais de 5 anos, ninguém nunca finalizou. Interrupção, notificação, citação, qualquer ato que importe apuração. Essa aqui é a interrupção da prescrição. Decisão condenatória recorrível, tentativa de solução conciliatória dentro da administração, suspensão durante a vigência do termo de compromisso, ação judicial de cobrança, 5 anos, contada do término do procedimento administrativo. Ou seja, a ação judicial de cobrança do poder de polícia, né, que gerou ali a sanção, a multa, ela se dá o quê? A prescrição, 5 anos do término do processo administrativo. Vamos lá, agora para finalizar a apostila. Então, poder de polícia a gente finalizou. A gente viu tudo que pode cair em poder de polícia, só não tinha no material aqui essa questão do STF, porque isso aqui é 2021, muito recente, poucos meses. Vamos lá, abuso de poder. Vamos lá. Incidência altíssima em prova. O uso do poder, embora seja obrigação do administrador público, já que tem natureza poder-dever, não deve ser confundido com seu abuso, o qual consiste em uso ilegítimo dos poderes conferidos aos agentes públicos. Consoante exemplifica Eli Lopes Meirelles, trata-se do emprego abusivo da força, da violência contra o administrado, a utilização desproporcional do poder. O abuso do poder ocorre quando o agente público, embora seja competente para a prática do ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou, né, se desvia da finalidade. Então, o excesso de poder, o agente atua fora dos limites da sua competência. Então, o abuso de poder, na verdade, esse gráfico era para estar aqui fora, aqui, grandão, abuso. Isso aqui é o abuso. Abuso de poder. Esse que ele quer falar. O abuso de poder se dá de duas formas, por excesso ou por desvio. O excesso é você atua fora dos limites da sua competência, o desvio você atua fora, né? Outra finalidade. Finalidade diversa daquela que é almejada para a lei. O excesso de poder representa um vício
quanto ao elemento competência dos atos administrativos. É o caso, por exemplo, de um agente público que aplica sanção a outro servidor público sem que detenha competência legal para tanto. Já o desvio de poder consiste no vício de elemento finalidade dos atos administrativos, sendo também denominado de abuso por desvio de finalidade. O exemplo clássico é a autoridade que determina a remoção de um servidor público para outro local no território brasileiro com finalidade punitiva, como ainda estudaremos, a remoção não consiste em punição, sua finalidade é a adequação do quadro de pessoal. Isso aí ocorreu, saiu até na imprensa um dia desse agora, de um suboficial da Marinha que estava no navio, né? Acho que ele estava na Suécia, nesse navio da Marinha, e aí acabou que numa visita do navio, uma batucada que estava tendo na porta do navio, ele acabou beijando uma sueca, né? Só que ele era um negão, e aí a Marinha, aí saiu no jornal local, deu um problema e tal, falando, e aí botaram a foto lá do suboficial, né? Negão beijando a lorona, clarona, e aí a Marinha achou que aquilo era, tipo assim, foi prejudicial para a imagem da Marinha lá na Suécia. Só que teve gente que entendeu que sim, teve gente que entendeu que não, mas mesmo assim o comandante pegou, então vamos fazer o seguinte, removeu como punição do suboficial, tirou ele do navio, mandou ele de volta para o Brasil. Só que o navio ainda ia percorrer outros portos, né? Ia ter outras localidades que o navio iria atracar antes de voltar para o Brasil. O suboficial entrou na justiça, dizendo esse abuso, né, desvio de finalidade, e mesmo não tendo percorrido os outros portos, não indo, né, porque quando você viaja no navio da Marinha, você recebe as diárias daqueles outros portos. Ele foi ressarcido por dano moral e recebeu o dinheiro como se ele tivesse feito o resto da viagem. Por quê? Porque houve um desvio, né? A remoção dele para o Brasil não se deu com a justificativa de tipo, tava precisando do suboficial aqui no Brasil. Se deu justamente para punir ele, né? Por causa desse fato aí, dessa situação que apareceu na internet. Saiu tudo quando foi jornal Globo e tal, essa situação. Para não errar na hora da prova, lembre-se de que abuso, que se inicia com a primeira letra do alfabeto, vem primeiro, por constituir gênero, que comporta duas espécies, que é o desvio, então o abuso, vem o desvio, que pode ser, aliás, o abuso de poder pode ser por desvio, né, que é o vício de finalidade, ou por excesso, ADE, que ele botou aqui, que é o vício de competência. Nem preciso dizer que o abuso de poder é uma ilegalidade, de sorte que a prática do ato administrativo com tal vício poderá ensejar sua invalidade. Não podemos confundir abuso de poder, comentado acima, com abuso de autoridade. Enquanto o abuso de poder consiste em uma ilegalidade administrativa, o abuso de autoridade são crimes previstos na Lei 13.869, que pode chegar a resultar na prisão do infrator, que é a lei dos crimes de abuso de autoridade, né, que foi feita em 2019, depois da Operação Lava Jato. É importante destacar ainda que o abuso do poder pode ser visualizado também na omissão da administração, ou seja, poderá ocorrer abuso de poder tanto na ação estatal, conduta comissiva, quanto na omissão estatal, conduta omissiva. Por exemplo, a legislação determina expressamente e até estipula um prazo para que a administração atue. Se o gestor público é omisso, se nega a atuar, fica caracterizado o abuso de poder na sua forma omissiva. Assim, a lapidar a lição de Eli Lopes Meirelles, ao mencionar que o silêncio ou a inércia da administração pública, embora não seja ato administrativo, em alguns casos será abuso de poder, que seja correção judicial e indenização do prejudicado. Isso aqui é importante, mas hoje em dia está meio superado, porque hoje a gente tem a lei de liberdade econômica. Logicamente que ainda está num processo ainda recente da lei de liberdade econômica, em um ano e meio, na qual, o seguinte, hoje toda norma que institui determinado tipo de ato da administração pública, tipo uma licença, uma autorização, ela diz o prazo, ela é obrigada, na realidade, a dizer o prazo que aquilo vai ser concedido, e caso não seja feito dentro do prazo, ocorre o processo inverso agora. Já está concedido tacitamente. É meio louco. Mas por quê? Porque a inércia da administração não pode prejudicar a pessoa. Então, existe uma lei nova, né? Isso aqui é entendimento antes de existir essa lei. Existe uma lei promulgada, aprovada e promulgada, né, em vigência, que é a chamada Lei de Liberdade Econômica, que Estado, município, a União, quando institui agora atos administrativos de autorizações, licenciamentos, concessões para os cidadãos, ela tem que dar um prazo.
E ao fim desse prazo, se você não concedeu aquela, né, não fez aquele ato administrativo que deveria ser feito, automaticamente aquilo está aprovado para o cidadão, já está autorizado, já está licenciado. É bem interessante. Está com briga na justiça, mas está em vigência. Para encerrar este tópico, faz-se misto comentar que a caracterização do abuso do poder não requer que o agente público atue com dolo. Admite-se, portanto, o abuso do poder nas formas dolosa ou culposa. Exemplo 1. Uma autoridade, no intuito de prejudicar um servidor, determina sua remoção para localidade distante de sua residência, sem que o local de destino necessitasse daquele servidor. Aqui houve um ato comissivo de abuso de poder, desvio de poder, na modalidade dolosa. A pessoa quis. A autoridade competente teve a intenção de praticar aquele ato. O exemplo 2, o exemplo culposo. A autoridade A pratica um ato administrativo que era da esfera de competência da autoridade B, imaginando que era competente para tanto. Havia um parecer jurídico interpretando equivocadamente a legislação. Neste segundo exemplo, houve um abuso de poder, excesso de poder de forma culposa. Né? A pessoa achava que podia fazer aquilo, mas não podia. Então, na verdade, não, ela não abusou do poder dolosamente, porque ela queria, porque ela achava que podia fazer aquilo. Portanto, para a caracterização do abuso do poder, não é necessário avaliar se a omissão do gestor foi dolosa ou culposa. Resumindo, abuso de poder tem o desvio de poder, que é o vício de finalidade, o excesso de poder, que é o vício de competência, né, ultrapassa o limite de atribuições, tem o doloso culposo, tem uma ação e omissão. Deveres administrativos. Deixa eu ver se é muita coisa, se dá para a gente acabar hoje. A gente já finaliza e amanhã começa os exercícios. Dever, poder, dever de agir. Dever de prestar contas, sim, dá para a gente acabar agora aqui. E é a conclusão, e depois já entra, fazemos o resumo amanhã e começamos os exercícios. Fazemos o resumão antes de começar os exercícios. Vamos lá, os deveres administrativos aqui, a leitura. Vamos lá, deveres administrativos. Como consequência do princípio da indisponibilidade do interesse público, são atribuídos aos agentes públicos uma série de deveres especiais. Para fim de prova, vamos destacar os principais deveres administrativos. Poder, dever de agir. O poder do agente público é revestido em natureza de dever. Assim, se a legislação confere ao agente público um poder para desempenhar suas atribuições, tal gestor tem um dever de agir. Se para particular o poder de agir é mera faculdade, no setor público o agente tem a obrigação de atuar, poder e dever. As atribuições conferidas ao agente público pelo ordenamento jurídico não consistem em meras faculdades. Trata-se da mais clara manifestação do princípio da indisponibilidade do interesse público. O poder de agir é, ao mesmo tempo, um dever. Por exemplo, se a lei confere ao servidor da Receita Federal determinado poder, não se admite a renúncia deste poder pelo agente público. Em outros giros, temos que a inércia do administrador também representa violação ao dever de agir. Assim, se há uma obrigação legal de agir e o administrador público se mostra omisso e inerte, tal atuação é ilegal, abuso de poder, podendo administrar se ocorrer das medidas cabíveis para exigir atuação comissiva estatal. Carvalho Filho diferencia as omissões específicas genéricas da seguinte forma: omissões específicas, inércia do administrador nas situações em que há expressa imposição legal no sentido de fazer administrativo em prazo determinado ou ainda quando, mesmo sem prazo determinado, a administração permanece omissa em período superior ao aceitável. Omissões genéricas, não há imposição expressa em lei. Cabe ao administrador avaliar a oportunidade para adotar as providências positivas. Para estas, nem sempre caberá responsabilizar o administrador. Deve-se avaliar a omissão à luz da reserva do possível, já que não se poderá exigir atuação administrativa impossível. Ou seja, quando ele está falando aqui poder-dever, ele está dizendo o seguinte: quando você tem um poder, que é o poder de fiscalização, exemplo, né, poder de fiscalização, você na verdade tem o dever de fiscalizar. Então, por exemplo, chegou lá uma denúncia no determinado órgão que tem o poder de fiscalizar restaurantes, né, vigilância sanitária. Quando chega lá a denúncia que determinado restaurante está, né, com situações, né, de extremo prejudicial à saúde da população, você não tem o poder, eu vou ou não vou, você tem o dever de ir. Então, esse poder, poder, dever. E o fato de você não ir, ser omisso, comprovou, por exemplo, teve agora um amigo ali na Asa Sul, na 14 da Asa Sul, que, na verdade, ele foi várias vezes no GDF, na Direção Regional, falando que uma árvore estava toda ruim já lá próximo à casa dele, e tem todos os protocolos, ou seja, a
entidade, não sei, acho que é o Instituto de Árvores, ou IBAN, não sei, de museus, não, de museu não, de meio ambiente, deveria ter ido lá. Por quê? Porque era um dever deles fiscalizar essa árvore, verificar essa árvore, se essa árvore realmente estava na situação que estava descrevendo ali os moradores, tinham vários protocolos. Aí começou as chuvas agora, a árvore caiu, cara, quebrou a parte da frente de vale, é árvore grande, né? Aqui em Brasília tem aquelas árvores já bastante frondosas, gigantes. Então, pelo menos 3 comércios ali, mas na parte de trás do comércio, não na parte que dá para comercial, a parte de trás, mas que também tinha as cadeiras, algumas coisas que eles também serviam ali, eram restaurantes, lanchonetes. Três comércios ali ficou prejudicado, quebrou tudo a parte de trás. Ou seja, houve uma omissão aí. E nesse caso, quando há omissão, o que que ocorre? O poder público agiu meio que ilegalmente. Não cabe ao poder público agora indenizar. Não cabe ao poder público dizer, não, isso foi coisa da natureza. Não, pode até ter sido coisa da natureza a árvore cair, mas já tinha vários protocolos dizendo que a árvore, né, estava balançando, estava podre, estava ruim. Então, provavelmente ele vai conseguir, se entrar na justiça, uma indenização por danos materiais, né, que é a responsabilidade civil objetiva do Estado ter ido lá. Então, vamos lá. Consoante sintetiza Marcelo Alexandrino, tem sido duas principais decorrências do poder dever. Os poderes administrativos são irrenunciáveis, devem ser obrigatoriamente exercidos. A omissão do agente nas situações em que a atuação obrigatória caracteriza abuso de poder. Então, nesse caso, houve um abuso de poder, né, do fiscalizador que não foi fiscalizar a árvore. Então, houve vamos dizer, um ato ilícito da administração pública. Ato ilícito da administração pública gera o dever de indenizar. E na modalidade objetiva, não preciso mostrar que teve dolo, culpa do agente que foi ou não foi lá. Só preciso mostrar que houve o fato, esse fato tem nexo causal ali que quebrou todo o meu estabelecimento comercial na parte de trás. Tem que indenizar. Dever de eficiência. Por meio da emenda constitucional 19, a eficiência foi alçada como princípio constitucional expresso, mencionado no caput do artigo 37 da Constituição Federal, sinalizando a preocupação do Constituinte também com o modo de organizar a estrutura e estruturar a administração pública. Mas, mesmo antes disso, a própria legislação e a doutrina reconheciam que a conduta dos agentes públicos deveriam ser marcadas pela eficiência funcional. Em virtude do dever de eficiência, a atuação do agente deve ser pautada por rendimento funcional, perfeição técnica, produtividade, celeridade, economicidade e atuação planejada e controlada. Dever de probidade. O dever de probidade exige que o agente público atue de forma ética, honesta, em consonância com o princípio da moralidade, expresso constitucionalmente. Quando se fala no dever de probidade, temos que nos lembrar que seu descumprimento resulta nos chamados atos de improbidade administrativos, quais sujeitam o infrator a diversas penalidades legais, nos seguintes termos. Artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Tem que só ter cuidado com essa palavra aqui, ó. Suspensão. Quando cai muito em prova, eles mudam essa palavra de suspensão por cassação. Não existe cassação de direitos políticos no Brasil. Então, é só suspensão. Então, suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens de ressarcimento ao erário, na forma e na gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ao lado do dever de probidade, temos o dever de prestar contas tratado a seguir. Dever de prestar contas. O dever de prestar contas, natural do Estado republicano, tem como pressuposto o fato de o administrador público exercer como encargo, como mundos públicos, a gestão dos bens e interesses alheios da coletividade. Se ao administrador público são confiados bens e atividades para alcance do interesse público, nada mais natural do que exigir que este informe e relate como foi sua gestão. Exemplo, o Ministério do Trabalho anualmente deve prestar conta de sua gestão, informando quais ações foram tomadas durante a gestão, quais os objetivos foram atingidos, como foi gasto o orçamento. Trata-se do dever de prestar dever bastante amplo, que alcança até mesmo os particulares, que de algum modo administram recursos públicos. De acordo com Eli Lopes Meirelles, a regra é universal. Quem gere dinheiro público, administre bem o interesse da comunidade, deve contas ao Estado competente para a fiscalização. Veja o que diz o dispositivo constitucional abaixo, alterado pela emenda constitucional 19. Constituição Federal, artigo 40, parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física, também até pessoa física, jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos dos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Apesar do dispositivo constitucional acima se referir expressamente à gestão de bens e dinheiros públicos, gestão financeira e patrimonial, o dever de prestar contas, de modo geral, alcança todos os atos do governo e de administração. Segundo Carvalho Filho, o dever de prestar contas abrange o círculo integral da gestão. O princípio da indisponibilidade do interesse público é o dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, o dever de prestar contas. Vamos ver? Então, acabamos aqui. Então, esta aula aborda conceitos abstratos de direito administrativo. Adiante, veremos que tais poderes são materializados de forma de atos administrativos. É importante saber diferenciar cada um dos poderes administrativos e reconhecer suas principais características. Fique atento ainda aos detalhes do poder regulamentar e de polícia. Eles possuem uma importância especial em provas. Adiante, teremos, como de costume, o resumo das questões comentadas que a gente começa amanhã. Então, por hoje, a gente finalizou a parte teórica do material. Amanhã a gente faz um resumo antes de iniciar a aula e começa os exercícios. Valeu, professor. Muito obrigado mais uma vez. Tá? Ótima aula. E amanhã vamos meter bronca nessas questões aí, tá? Tchau, tchau. Excelente dia, Ludmila, professor. Tchau. Um abraço, viu? Tchau, William. Tchau, Ludmila. Um abraço.